Olá, no programa Alesp em Pauta de hoje, nós vamos abordar a importância da vacinação em dia, principalmente, olha gente, neste início de ano agora, de 2024, no qual as pessoas estão aí em ritmo de férias e podem possivelmente viajar para locais que necessitam de carteira de vacinação completa. Na Assembleia Legislativa, durante a pandemia contra a Covid-19, a Casa Legislativa promoveu diversas ações para imunização. Bom, para bater um papo, conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui pela plataforma Zoom, a Cristina Barros, que é especialista em gestão de saúde, né, Cristina? E felicidade. Bom te rever mais uma vez aqui, você participando no programa com a gente aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda e vamos bater esse papo, né, Cris, sobre vacinação. Exato, obrigada, Sérgio, a essa casa mais uma vez. Parabéns por esse espaço, né? E quando você traz, né, cuidar de saúde, cuidar de felicidade, passa por a gente falar de tudo, inclusive do que a gente chama de promoção. E a vacina tem muito esse papel, uma grande oportunidade para a gente começar o ano com uma mensagem muito importante. Obrigada a Então, já você. bom saber do que você está falando, né, Cris? Da importância exatamente da vacinação regular na promoção da saúde e, como você disse, da felicidade também, né? Isso. É importante, Sérgio, né? A gente fala muito da vacinação e depois da Covid, que a gente Uhum. viveu, né, muito intensamente a expectativa de uma vacina, quando a gente estava lá, todo mundo desesperado por conta das medidas de isolamento, todos nós pedíamos que a vacina viesse. E ela veio, né? E a vacina, existe uma série de discussões que a gente vê hoje dos movimentos anti-vacinas, mas é muito importante a gente destacar que a vacina tem dois papéis fundamentais. Uhum. Um é proteger você. Você que toma vacina, você, Sérgio, eu, né, cada pessoa que vai ao posto e que toma a sua vacina. Eu vou estar desenvolvendo a minha resposta imunológica, os meus anticorpos, para aquele agente daquela doença que aquela vacina protege. Eu estou protegido. Uhum. Mas nem todo mundo pode tomar vacina. Existem pessoas, por exemplo, com problemas no sistema imunológico, né? Dependendo da vacina, do que a gente esteja falando, alguns idosos, né, com algumas comorbidades, são vulneráveis a pegar a doença, mas podem não ter indicação de tomar determinada vacina. Então, na medida em que eu tomo a vacina e você, e o outro, a gente, além da proteção individual, a vacina traz o que a saúde chama, a Organização Mundial da Saúde chama, de proteção em grupo. Uhum. Então, se nós tomarmos a vacina, o vírus, o agente que provoca a doença, vai chegar aqui na gente, vai tentar provocar a doença, mas não vai ter espaço em mim, nem em você. Com isso, ele não consegue, digamos, proliferar. Então, a vacina, ela protege a pessoa, mas é importante para a sociedade. Então, além de ser um ato de proteger alguém, ela protege a coletividade. Por isso que é tão importante que todos que fazem parte do grupo, que a gente chama do grupo-alvo de uma vacina, tomem a vacina para que ela exerça o papel de proteção de toda a população. Então, é sempre bom falar que ela, além de ser um ato de amor para quem toma, de cuidado para a gente, ela também é um ato de civilidade, de proteção Exatamente. do coletivo. O problema, Cris, aí é que é o ponto. Isso eu entendi o que você falou, né? Tem pessoas que não podem, por alguma doença, por algum problema, tomar determinadas vacinas, ou a vacina que está. Isso aí eu entendi. Eu acho que o pior são aquelas que se recusam, né, a tomar a vacina, não por isso. Você sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que não tomam vacina, se recusam, simplesmente, né? E o que realmente resolve, isso já foi comprovado, isso é fato, né? São as vacinas. O que vai resolver é a pessoa tomar, como você explicou agora, principalmente em grupo, né? Exatamente para poder. Agora, tem pessoas que se recusam a isso.
Sérgio, você está falando, eu estou tomando nota de algumas coisas para a gente não perder aqui pontos importantes, tá? Uhum. Tem dois motivos principais que fazem as pessoas, algumas pessoas, se recusarem, não apenas se recusarem, mas infelizmente influenciar negativamente a cobertura Exato. vacinal, né? Não tomando vacina ou perturbando o sossego daqueles que sabem da sua importância. Existem duas coisas que interferem nisso, tá? Uma é um fenômeno mundial chamado de hesitação vacinal. Isso tem nome, isso é estudado. O que é hesitação vacinal? Quando a gente estava aqui em meio à Covid, a gente vendo, né, aquelas pessoas morrendo com medo, sem ter outra alternativa, a gente queria vacina, porque a gente estava vendo o problema. Na medida em que a gente toma a vacina e não vê mais o problema, a gente perde o senso de urgência. Isso é do ser humano. Uma coisa é eu estar vendo aqui a situação, Uhum. outra eu não estou vendo. Então, vou falar da poliomielite, né, que está erradicada há mais de 30 anos. Pois é. Para quem viveu, né, o Programa Nacional de Imunização, ele é de 1973. A gente pega hoje a população que nasceu aí nos anos 80, não tem ideia do que é uma pessoa com paralisia infantil. Uma doença grave, pode matar ou colocar alguém em cadeira de rodas e limitações importantes que a gente trabalha tanto para incluir, mas pessoas que vão estar privadas de uma condição mais fluida de vida. Na medida em que essas pessoas não veem a doença, elas perdem o senso de urgência e elas hesitam. E é o que a gente chama, então, de hesitação vacinal. Isso acontece no mundo. Eu não vejo doença, eu não preciso tomar vacina. Não me motivo para isso. E veja, as vacinas, quando surgiram, principalmente ali nos anos 60, 70, elas mudaram a expectativa de vida das pessoas porque elas tiraram de circulação, erradicaram doenças. Você pega a varíola, elas erradicaram doenças graves no mundo, que aumentou. A gente tinha naquela época uma expectativa de vida de 60 anos, hoje a expectativa é de 80 anos. Isso foi graças à erradicação de doenças infecciosas, além de toda a evolução da ciência para tratamento, mas principalmente da prevenção. Então, na medida em que a doença some, eu não tenho mais esse senso de urgência, vem a hesitação vacinal. Isso é uma coisa. E tem a outra coisa que vem dessa polarização de comportamentos e opiniões, isso é do mundo também, e que se soma ao avanço tecnológico, né? Eu gosto do ditado que diz que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, você veja, eu estou É. aqui no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, a gente pode Uhum. se falar, se conectar, isso é ótimo. Mas essas redes todas sociais, elas dão uma liberdade de expressão e, infelizmente, notícias falsas, que a gente vive o que a gente chama de infodemia, uma epidemia de notícias falsas, muito bem produzidas. Sim. E isso espalhado gera exatamente as chamadas fake news, o medo, né? E você vai pegar, de repente, um trabalho com uma pessoa que teve uma complicação, e você vai dar uma visibilidade para isso, você vai mexer com a urgência, e você acaba levando essas informações como um desserviço. Então, são esses dois fatores que, infelizmente, né, desde 2015, a gente que já chegou a ter cobertura vacinal de mais de 95% do público-alvo para as vacinas obrigatórias, a gente caiu, dependendo da vacina, para ter 36% de cobertura vacinal. Uhum. Principalmente nesse período pandemia e pós-pandêmico, isso afeta muito a gente. Então, são esses dois motivos, e por isso que é tão importante a gente pensar na educação, mas também em todas as estratégias de saúde pública e, inclusive, nos meios legais da gente trazer de volta a cobertura vacinal, que é garantida em lei e é um direito de todo cidadão. Não, e até porque, né, Cris? Você falou da erradicação, né? A Covid não foi erradicada, gente. A gente continua aí, não é? Você falou, ah, mas diminuiu, não tem. Mas, gente, não foi erradicada. Diferente da poliomielite, né? Porque, como você foi bem claro agora, foi erradicada, a gente sabe disso, tudo. E, né, mesmo assim, ainda tem aquelas, né? Tem pessoas ainda que parece que não acreditam
no que está acontecendo ainda. E eu tive notícias, na época, há um tempo atrás, ainda aqui em São Paulo, principalmente, de hospitais, viu, Cris? Que estavam tendo já lotação de pessoas com Covid. Então, meu Exato. Deus do céu. Aí você Você fala, vê não, que a mas ninguém gente... precisa usar mais máscaras, ninguém precisa se proteger mais. Como assim, gente? Ela não foi Olha, erradicada, Cris. exato. E não vai embora. Não, Não não foi vai. erradicada e não vai embora. Exato. E outras doenças vão surgir. Você para pensar, por exemplo, no sarampo, que Uhum. nós conseguimos o certificado de erradicação lá em 2017, se não me engano, em E tem 2019 gente a gente pegando sarampo aí. perdeu. Pois é. Perdemos, porque perdemos. Ela foi erradicada. Olha que maravilha. Morreu criança que não precisava ter morrido porque É. a vacinação caiu a cobertura. Então, ok, quando você pega a Covid, que foi uma crise, né? E a nossa memória é muito curta, a gente esquece disso rápido. Máscara não é obrigatório hoje como uma medida de emergência sanitária, de emergência de saúde pública, mas se eu tiver num lugar fechado, se eu tiver Exato. com a minha mãe alguém vulnerável, a máscara pode ser assim como um protetor solar. Incorpore como bons hábitos, né? Mas a vacina a gente não pode abrir mão. Vamos pensar aqui na vacina da gripe, né? A gripe, Covid, tudo isso são doenças respiratórias Uhum. que todos os anos matam milhares de pessoas. E todos os anos a gente tem que dar vacina para atualizar a proteção para o vírus da gripe. A vacina da Covid, depois que ela saiu e vieram as diferentes variantes, a gente precisou atualizar. A gente tem que manter o calendário atualizado. Se a gente não mantém o calendário atualizado, vão surgir outras variantes e vão encontrar brecha e podem provocar surtos locais, ou de repente, no pior dos cenários, eu não sei se pode provocar uma coisa mais trágica como uma nova pandemia ou epidemia. É claro que ninguém quer pensar nisso, e eu não estou aqui querendo ser a cavaleira do apocalipse, a mensageira do apocalipse, não é isso. Mas, até 2019, ninguém achava que a gente ia viver o que viveu. Então, a gente precisa pegar isso como exemplo. Pega a poliomielite, está erradicada, mas o vírus continua circulando no mundo. Né? Ela não foi erradicada porque o vírus sumiu. Ela foi erradicada porque a gente controlou através da vacina. Se eu não tomar, a gente tem aqui na Venezuela esse vírus circulando. Se ele entrar no Brasil, pode aparecer de novo. E se aparecer em uma Exatamente. pessoa, como vai ser eliminada em fezes e no esgoto? Pega essas pessoas todas que vivem sem saneamento básico. Já imaginou a catástrofe de quantos N casos a gente pode ter por uma doença que é prevenível? Então não pode baixar a guarda. Né? A gente tem. Vacina é sempre. Vacina é sempre. O que eu vou precisar variar estou no ambiente fechado, vou usar máscara. Se eu estou resfriada, vou trabalhar remoto. Lavar as mãos sempre. Hábitos que tem que ficar. Eu não vou compartilhar, está aqui. Isso é mate, tá, gente? Não é cerveja, não. Mas eu não vou compartilhar meu copo com você. Eu vou fazer um brinde a você, Claro. Oh, mas o que é meu é meu. Eu não vou lógico. compartilhar objetos de uso pessoal. Mas a Uhum. vacina é inegociável. Então a gente precisa tomar a vacina e principalmente nas crianças que nascem, tem período da amamentação, que elas vão receber ali anticorpos pelo leite materno, mas vão começar a ser expostas e a gente está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação dos pais. Não se trata de uma pesquisa de opinião. Os pais têm que vacinar as suas crianças. E lembrar esses pais que eles só estão aqui hoje saudáveis e não tiveram paralisia infantil porque eles foram vacinados. E aí que entre também todos os órgãos, né, nossos, da fiscalização, da vigilância, da justiça, para rastrear. Eu tenho que tratar de vacina. Você trouxe muito bem na entrada. Se eu estou de férias, se eu vou para um lugar que tem febre amarela, eu tenho que tomar vacina da febre amarela. Claro. Mas eu só posso matricular meu filho se eu der todas as vacinas. Então é importante que todos os meios sejam utilizados para garantir essa proteção. E só para que as pessoas entendam, né, principalmente o nosso telespectador, viu, Cris, de que maneira a vacinação impacta na qualidade de vida. Diga isso para que as pessoas entendam, na qualidade de vida da população.
Sérgio, excelente pergunta. E veja, a gente está trabalhando numa sociedade para ser cada vez mais inclusiva, né? Uhum. Então, as pessoas que possuem algum tipo de dificuldade para sua locomoção, como eu falei ainda há pouco, e acho que a paralisia infantil ela é importante, porque a paralisia infantil é uma doença que ela pode vir, não deixar sequelas, mas pode ser muito grave. Pode levar à morte, porque ela paralisa os músculos até da Sim. nossa capacidade de respirar, matou, acabou. Mas ela pode deixar sequelas, né, dessa criança, dessa pessoa não protegida, ficar dependente de cadeira de rodas, dependente das condições de acessibilidade, e para imaginar o quanto isso acaba tirando, né, a fluidez da vida, o quanto que as famílias vão ter que trabalhar para controlar doenças. A gente Uhum. tem, por exemplo, você pega uma série de doenças que a gente tem, pega doença respiratória. Se você pega uma pessoa, se ela fica com sequelas no pulmão, ela altera a capacidade, né, dela andar, dela respirar. Você passa a ter que despender um tempo, um esforço, um cuidado, isso perde qualidade de vida. E, infelizmente, a gente tem que dar sempre acesso à inclusão, mas a gente sabe que isso não chega de maneira fácil. Então, são pessoas que vão estar condenadas a sempre estarem na luta pelos seus direitos. Isso faz com que elas precisem superar limites de uma sociedade, de estruturas físicas, do seu próprio direito de ir e vir. Isso faz com que a família tenha o dispêndio econômico de toda uma infraestrutura que nem todo mundo tem. Então, as vacinas, elas garantem qualidade de vida, garantem que a gente possa estar vivendo, convivendo, deixar essas crianças estudarem, deixar esses adultos estudarem. Né? Você vai ter, por exemplo, a meningite, você tem a vacina meningocócica. Imagina quantas sequelas podem ficar por uma criança que não tomou a vacina contra a meningite, que é uma vacina obrigatória. A partir de 3 meses, a criança tem que tomar. Uma criança que tem meningite, ela pode ficar com sequelas que impedem, inclusive, de comunicação, depender a vida inteira de uma cama, não ter mais controle para fazer xixi, para fazer cocô, para se alimentar. Olha que coisa triste. E eu tenho a vacina que está lá, é obrigatória a partir do 3º mês de vida. Então, você impacta na criança, você impacta na família e em toda a sociedade que, por não ter conseguido garantir o direito à vacina, precisa cuidar, mas cuidar de uma pessoa que leva dificuldades para se inserir. Então, isso fica para a vida. Não tem jeito. Dependendo da doença, né? Falar da tuberculose, que são anos de cuidado. Falar do tétano, que você pode estar colocando essa pessoa com limitações importantíssimas também de mobilidade. Então, a gente está Uhum. falando de doenças com sério impacto que comprometem a pessoa, a família, os aspectos de assistência social e toda a produtividade, inclusive, dessa pessoa num futuro de uma população que está envelhecendo. E não vai envelhecer com saúde se não tiver essa proteção. É. Falar de campanhas de vacinação, o Cris, quais os critérios fundamentais para o sucesso de campanhas de vacinação, eu digo assim, em larga escala? Sim. Primeiro, o mapeamento. Então, a gente tem o SUS que deu show durante a pandemia, quando a gente recebeu vacina. A Uhum. gente conseguiu fazer a vacina chegar em todos os lugares. A gente já tem essa logística, já tem essa estrutura, a gente chama isso até de cadeia de frio. Então, eu tenho uma vacina que precisa ser armazenada em tantos graus, transportada em tal condição, para estar disponível próximo à população. Isso a gente já tem muito bem estabelecido. Mas a gente ainda não tem, com todos os avanços, uma estrutura igualitária em todo o país, principalmente quando a gente vai para o interior e para o norte e nordeste do país. A Uhum. gente não tem uma infraestrutura de dados para que a gente tenha alimentado ali o nome dessa criança, a identificação desse adulto, ou seja o que for, para a gente monitorar ativamente quem está em dia ou não com a sua vacina. Quando eu falo da capital, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes capitais,
Isso é presente. A gente tem um trabalho que a gente chama de busca ativa. Então, a secretaria sabe quem nasceu, vai buscar quem não foi, vai atrás com o agente comunitário, consegue buscar essas pessoas. E a gente também tem caminhos, né? Você fala de uma campanha, para além da própria propaganda positiva que o Ministério da Saúde retomou no ano passado, do Zé Gotinha, né? Atualizando a comunicação, não dá para você negar a rede social. Então, se utilize dessas ferramentas, né? Se elas te agridem, se utilize para ela ser a solução. Isso é um caminho. Mas o rastreamento, a busca ativa e o uso das escolas, né? Se você chega nas escolas, imagine um pai ou uma mãe que coloca seu filho, se ele tem que apresentar ali a carteira de vacinação em dia, você está buscando essa criança. E, além disso, você também está levando a consciência da vacina para a família. Então, usar educação junto com saúde é fundamental. E esse rastreio, ele precisa vir reforçado da estrutura da saúde, por essa estrutura de dados, usar a inteligência artificial de uma maneira inteligente, fazer essa busca, telefonar para as pessoas, bater na porta, né? Se você está vendo que aquele bairro tem uma densidade demográfica, ou seja, tem muita gente, as maternidades, quando a gente vai, registra a criança, sabe os endereços de onde essas crianças são, então você pode usar essa inteligência nas secretarias municipais de saúde para saber, opa, está nascendo aqui. Mas por que esses postos de saúde não estão vacinando as crianças, né? As vacinas de 0 a 3 meses? Então, isso permite que você faça campanhas em loco. É importante o poder público estar. E é importante alcançar, através da família, dos pais, alcançar, inclusive, né, além dos meios de comunicação, mas também pela própria questão da justiça. Então, se a gente tem o programa de assistência social que traz ali, né, um valor, um dinheiro para que a pessoa tenha acesso ao gás, acesso ao mínimo, que seja condicionante ela apresentar também a carteira de vacinação. Então, a educação e o controle vai vir não só pelo que se informa, mas também pelo que você tolhe a pessoa através das medidas que são medidas de efeitos legais. Mas esses mecanismos de gestão de informação, para ser proativo, para buscar, para rastrear e utilizar ao máximo, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a Secretaria de Saúde trabalhando campanhas nas estações de trem, nas estações de BRT, de ônibus, né? Pegar em São Paulo, fazer as campanhas ostensivas no metrô, facilitar o horário de abertura de postos, isso tudo é muito importante para a gente conseguir ter êxito na vacinação. Se você me permite, Sérgio, acaba que eu vou lembrando aqui dos exemplos, nós estamos ainda com um problema no abastecimento da vacina BCG, é uma vacina importantíssima para a prevenção da tuberculose, é uma doença que compromete a capacidade da pessoa. E com essa restrição, o que acontece? Existem duas formas de você oferecer vacina, né? Uma que a gente chama que é livre demanda. Eu vou qualquer dia, qualquer hora num posto e consigo fazer a vacina. Na medida em que a gente teve problema, porque o Brasil fechou, alguns anos atrás, a sua fábrica de BCG e a gente depende de importação. Na medida em que eu dependo de importação, como caiu a importação, meu número de doses reduziu. Então, antes, eu podia abrir um frasco no posto e esperar ao longo do dia quem viesse tomar a vacina. Um frasco dá para 10 doses. Se viessem 7 pessoas, zero problema de eu perder 3 doses. Na medida em que eu tenho que racionalizar, eu não posso me dar ao luxo de perder 3 doses. Então, o que os postos fizeram como estratégia no ano passado? Receberam as vacinas e colocaram dias e horários para vacinar. Porque naqueles dias, concentrando, eu vou usar o frasco plenamente. Só que aí o que acontece? A mãe, o pai ou o responsável trabalham, não podem ir naquele dia e naquele horário. Então, veja, trabalhar para garantir o abastecimento pleno, para que você tenha livre demanda, é responsabilidade do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, para facilitar para que o pai que trabalha durante a semana possa levar o seu filho num sábado. É importante as campanhas de vacinação. Então, é uma série de fatores que vai do indivíduo em buscar a vacina
mas do poder público também encontrar os seus caminhos e disponibilizar ao máximo, sem burocracia, monitorando com inteligência. Uhum. Vou falar também a gente não pode deixar de falar da gripe, né? Porque a gripe também mata, cara. E é muito importante você também tomar a vacina contra a gripe, né? Queria que você Exato. falasse um E pouquinho todos os dessa. anos, sim, todos os anos, porque a vacina da gripe que a gente vai tomar aqui nos países do hemisfério sul, ela é feita sempre se atualizando. Então, a Uhum. gente vai entrar agora, passado o verão, quando entrar no outono, ali para abril, vai começar a campanha. É. Por quê? Porque a incidência de casos de doenças respiratórias, que é a gripe, né, é o maior número, e agora a Covid se soma, Uhum. a maior incidência acontece no inverno. Eu tenho que tomar vacina antes, para que o meu sistema imunológico se prepare e possa me defender quando esse vírus circular mais. E numa condição de frio, eu vou estar em ambientes fechados, eu vou trocar mais esses vírus respiratórios, então eu tenho que me vacinar antes. Então, o hemisfério sul, o que, que a gente faz? No inverno passado, agora, final do ano no hemisfério norte, os vírus já circularam e já tiveram as mutações, já tem as novas cepas. É em cima do que aconteceu no hemisfério norte no inverno passado deles que as nossas vacinas são atualizadas e por isso que todos os anos a gente tem que atualizar, tá? Então, veja, quando chegar em abril e que a gente for convocado, a gente tem que tomar porque as doenças respiratórias matam. Não tem jeito, Sim. né? E é lógico, vai Sim, a ser Covid é uma mais gripe, a Covid é uma, né? doença respiratória Doença gravíssima. respiratória, exatamente. Mata. Exato, exato, mata. E Então a como, né, gente doutora? E precisa, como? E como, né, exato, a Cris? gente e não só mata como deixa sequelas. A gente está descobrindo aí Exatamente. sequelas, né, de pessoas, desde dores, até mesmo capacidade de raciocínio. Tem uma série de Uhum. coisas que a gente está descobrindo. Então é muito importante que a gente atualize a vacina quando for chamado, porque ela tem esse tempo de ação. E tem uma coisa importante, Sérgio, né, quando você traz, mas eu tenho reação. Toda vacina, ela estimula o nosso sistema imunológico, que quando estimulado, pode provocar algum tipo de reação. Posso ter desde uma febre discreta, posso ter alguma dor no corpo, posso ter algum desconforto ou não. Mas nada se compara ao risco potencial, à gravidade potencial de eu contrair a doença sem nenhuma proteção. Então, mesmo que o meu efeito colateral não seja confortável, é muito melhor ele que vai passar do que ter a doença. E mesmo que eu tenha doença, é uma outra coisa também. Mas eu tomo a vacina da gripe, ainda assim eu pego gripe. Se ainda assim você pega, provavelmente, certamente, você pegou numa forma mais leve porque você tinha uma proteção. Uhum. Se você não tiver essa proteção, a doença pode vir em você na forma mais grave. E, além disso, você pode disseminar naquelas pessoas que talvez não consigam ou não possam tomar a vacina. Então, a gente não pode subestimar a gripe ou a gripezinha, porque ela pode vir fraca, mas ela pode vir forte, e ela assusta, e ela pode matar, perder a vida de alguém, e a vacina protege, né? Algumas doenças ela garante proteção maior, para outras ela não garante a proteção absoluta, mas ela protege de formas mais graves da doença. Isso é importante também a gente destacar. A gente fica buscando certeza em saúde, né? Mas a maior certeza é de que a vacina protege e principalmente de formas graves da doença. Ô, Cris, qual ou quais são os desafios específicos aí, no caso, na gestão de vacinas para doenças emergentes? Veja, doenças emergentes, a Covid foi uma doença É. emergente. Aquilo que emerge, que surge de uma hora para Sim. outra, né? É interessante que a gente viu, e existem estudos, né? E infectologistas, imunologistas terão aí as explicações mais técnicas. Como enfermeira que sou, eu consigo trazer um panorama, porque existe o que a gente chama de algum tipo de proteção cruzada.
Eu tomo a vacina para uma doença, ela estimula meu sistema imunológico e, de alguma forma, isso me ajuda na proteção de outras, tá? Esse é um aspecto mais técnico, mas veja a importância de que eu tenha as vacinas, porque ninguém controla aquilo que são as doenças emergentes. Mas na medida em que eu estou vacinada, eu, de repente, posso estar me beneficiando. Houve, inclusive, na época da Covid, um estudo aqui no Brasil, analisando alguma proteção que pessoas com a vacina BCG tinham de diferente em relação àquelas que não tinham BCG. Então, veja que existe alguma coisa que a proteção imunológica pode nos apoiar. Agora, é muito interessante quando você traz isso, porque uma vacina, né? A gente convive com a dengue há muito tempo e agora vai começar a chegar a vacina contra a dengue, que é uma outra doença também que nos afeta em muito. Mas as tecnologias, né? Eu escutei muita gente dizendo, poxa, até hoje demorou tantos anos para ter uma vacina, como é que uma vacina surge tão rápido? Surge rápido pelo investimento, né? Lembrar aqui, é da minha época, Sérgio, eu não sei se é da tua, mas eu me lembro no dia que a televisão colorida surgiu. Nossa, foi um evento, né? Não. Isso aí tá mais para minha época do que da sua, Cris. Com certeza. mas então, a gente está caminhando ali. Então, veja, Ah, de lá para cá surgiu a TV colorida, surgiu a tela plana, a TV de plasma, surgiu a internet. Eu ligava a internet quando eu estava na faculdade, eu ficava escutando aquele chiado, um monte de coisa. Uma internet lenta. Hoje a internet está aqui, na palma da minha mão, no celular. Então, a tecnologia avança e as doenças emergentes, por isso é tão importante também a vigilância sanitária, porque na hora que eu monitoro e tenho essa inteligência para começar a pegar o número de casos, eu consigo isolar, pegar esse vírus, levar para o laboratório, começar a trabalhar, desenvolver, e tudo que a gente aprendeu da Covid, essa logística, essa distribuição, ela sem dúvida nenhuma veio da nossa experiência do Programa Nacional de Imunização. Então, é importante tomar todas as vacinas, porque a gente não sabe, mas isso pode nos proteger contra outras doenças, por alguma coisa específica. Mas, além disso, a gente também tem a necessidade da vigilância sanitária para que a gente possa, o mais rápido possível, abastecer as bancadas de cientistas para que essas tecnologias venham e nos tragam cada vez mais rápido as vacinas para inúmeras doenças que ainda surgirão, principalmente na medida em que a gente avança aí pelas matas, né? Vê que a Covid, lembrar, ela surgiu ali provavelmente em feiras onde tinha o morcego, onde a gente come, a humanidade come esses animais, né? A gente pega aqui a gripe suína, aviária, a própria doença da vaca louca. Então, tantas doenças que vêm da nossa alimentação, da exploração dos recursos humanos. Então, eu diria para você que não há como a gente controlar ou garantir que não venham, e o importante é a vigilância, é estarmos atentos aí para todas as orientações de saúde pública e a nossa proteção, sempre mantendo a convocação para as vacinas em dia. olha, Cris, só para encerrar, a gente já está chegando já quase ao final do programa, os impactos, eu queria que você falasse social, no caso, da falta, né, da vacina adequada nas comunidades, Cris. Só para a gente... Qual é o Veja impacto que social disso? sim, você vê que a Covid, ela no nosso país, ela teve cor. A proporção de pessoas pretas que morreram foi maior do que os brancos, as pessoas brancas. E quando a gente olha, né, você falou aqui do impacto social, se a gente olha para a nossa população carcerária, se eu estou falando de um país que mais da metade, 50 e poucos por cento, 55% se declaram pretos ou pardos, eu falo que a população carcerária, quase 80%, é de pessoas pretas. Então, são pessoas, né? A sociedade, ela tem desigualdades muito importantes. Pessoas, como a gente falou, por exemplo, da poliomielite, que vivem em lugares que não têm água potável, que não têm saneamento básico. Então, todas essas doenças, elas atingem as pessoas socialmente mais vulneráveis, com menos acesso, com menos esclarecimento, que trabalham de uma loucura de dia a dia, que às vezes não tem o tempo para ir tomar a sua vacina.
Então, a falta de vacina pega em cheio, tanto na ocorrência de doenças, quanto na falta de suporte que essas pessoas têm para se cuidar. Quando a gente vê uma pandemia que não só matou mais gente, porque mais dessas pessoas não podiam ficar em casa, mais dessas pessoas não tinham dinheiro para se alimentar ou pisavam no esgoto, ou não tinham qualquer condição, veja o ônibus lotado com aquelas pessoas respirando coladas umas nas outras. Então, a gente tem muita desigualdade social e a falta das vacinas atinge essas pessoas em cheio, porque são as que mais sofrem, as que mais estão expostas e as que menos têm seguridade, inclusive, para suportar os efeitos colaterais que a falta de vacina traz, pela própria dificuldade do acesso à saúde. A verdade, né, Cris, é que tem que se vacinar. O que protege, Exato. né, a gente, não adianta não quererem ou falarem ou se colocarem contra. Né? A verdade é que o remédio é a vacina, não é isso? Exato. O remédio é a vacina, é segura, está constatado, é grátis, e volto, né? Você vacinar, eu falo muito das crianças porque você, adulto, né? Nós, adultos, a gente ainda tem o poder de ir ao lugar tomar a vacina. A criança depende que a gente leve. E é dali que começa, principalmente nesse início ali da primeira infância, que a gente precisa dessa proteção. Então, não vacinar as crianças, eu digo para você, para mim isso é uma crueldade, é falta de amor. Tá? Não adianta eu dizer que amo uma pessoa se eu não trato bem. E não vacinar é privar de um direito, eu considero isso até como um maltrato. Então, não vacinar as crianças é negar o direito à vida, a uma vida plena, a uma vida saudável, negar o direito a brincar, negar o direito à educação, a sua capacidade total. E é um ato que a gente faz de não civilidade, é falta de educação, é não pensar no próximo. Então, isso pode comprometer gerações, isso pode comprometer a todos nós, o impacto na saúde, na civilidade é muito grande. Então, tem que vacinar, deixa essa discussão de lado, vamos ter uma boa briga política, ideológica, mas com vacina no braço e saudável. Esse aqui é o principal ponto e a mensagem que tem que ficar para todos nós. Aliás, eu ia agora te pedir até para fazer isso, né? Deixar a tua mensagem, mas você já falou tudo. Né? O que você parece que adivinha o que eu ia. Né? Eu ia te pedir até para deixar uma mensagem exatamente disso, que a gente está aqui chegando ao final do programa. Cris, eu queria agradecer mais uma vez aqui a você pela tua participação, sempre, né, esclarecedora como tem que ser. Né? Impressionante como você esclarece, né, as perguntas que a gente faz a você. O esclarecimento que você dá à população, às pessoas que estão assistindo ao programa. Né? É impressionante. Parabéns pelas tuas explicações. Te agradeço muito. Mais uma vez, você participando aqui com a gente no nosso programa. Obrigado, Cris, pela tua participação. E o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.